Minha internet tá bem lenta, mas eu já tô pronto aqui, tá? Show. Ah, tá pronto. Tá bom. Podemos começar? Então eu vou começar, então, beleza? Beleza. Então, olá pessoal, eu sou o Jean e junto com dois colegas hoje a gente vai fazer uma entrevista que foi promovida pela Alumni da Automação, que consiste basicamente de a gente entrevistar um ex-aluno aí do curso. A gente vai estar entrevistando o Felipe Macedo, fundador da Felipe Flop. Os meus colegas são o Gabriel, dá um alô aí, Gabriel, e o Juliano. Eu, Juliano. Isso aí. Então, primeiramente, eu queria pedir para ajudar o pessoal aí a se situar melhor, para o Felipe se apresentar um pouco, falar da cidade de origem, o semestre que entrou e saiu da UFSC, onde trabalha e qual é o ramo que está trabalhando. Legal, legal. Então, parabéns aí, pessoal, pela iniciativa do curso, enfim, do Alumni. É um projeto bem legal que vocês estão trabalhando e, enfim, parabéns pelo trabalho. Então, como o Jean comentou, me chamo Felipe Macedo, eu entrei no curso de automação em 2008-2, me formei em 2013-2, tendo formatura ali no início de 2014. Eu vim de São Paulo, de São José dos Campos, mas eu sou capixaba aí de nascimento, fui criado em São Paulo e desde então aí moro em Florianópolis, desde que vim para cá em 2008. Tá, dando um pouquinho da trajetória ali do curso, então eu procurei fazer curso de automação basicamente porque durante o ensino médio eu fiz um curso técnico em eletrônica, gostei bastante das disciplinas de microcontroladores e automação e queria muito poder fazer uma faculdade que fosse fora de São Paulo, para começar, e também, enfim, uma faculdade federal. Então, eu fui, enfim, o primeiro da minha família a poder fazer uma faculdade federal. Mudei para Florianópolis e cheguei a fazer até meu estágio de técnico em eletrônica aqui em Florianópolis e no primeiro semestre de 2008 e daí no segundo semestre de 2008 eu comecei o curso. Bacana. Você agradeceu ali no começo, a gente que agradece, tá? O tempo, a disponibilidade, né? Porque são pessoas que nem você, assim, que doam um pouco do seu tempo, que fazem esses projetos acontecerem. Então, sem mais delongas, vamos começar a entrevista. E a primeira pergunta que a gente separou aqui é como era o seu dia a dia no curso? Assim, você mais ralava de estudar mesmo a semana inteira? Você saía, ia para festa, ia para bar? Como é que era? Tá. Cara, assim, fui sempre meio equilibrado, assim, eu acho que não era nenhum dos dois polos, assim, sabe? Então, no início, obviamente, né, tu vem meio que engajado vestibular, numa rotina de estudo quase diária, né? Então, você consegue manter, pelo menos eu mantive isso aí por, sei lá, 3 semanas, mas, enfim, depois você começa a, a, a modelar, enfim, a graduar os seus estudos conforme as necessidades, né? Mas, cara, o dia a dia no curso, assim, para mim, principalmente, foi de no início tá começando a estudar línguas como um todo. Então, eu entrei cruzão, assim, não tinha nenhum inglês nem espanhol. Então, a minha intenção, desde o início do curso, era poder fazer algum tipo de intercâmbio. Então, eu sabia que eu tinha bastante coisa para correr atrás ainda. Então, eu comecei fazendo curso de línguas, inglês, espanhol, fiz francês, fiz alemão, porque eu também nem sabia para onde abriria a oportunidade, né? Então, tu vai estudando tudo que tem pela frente. Mas dividia realmente em línguas, estágio, gostava de também fazer alguns esportes e, obviamente, né, lazer, amigos, como todo. Interessante. Uma coisa que você falou aí no meio foi basicamente que você já teve interesse por línguas já logo no início. E, levando em conta isso, você também fez parte de alguma atividade extracadêmica, por exemplo, PET, Uhum. UNEL, alguma empresa júnior? Sim. Cara, eu não cheguei a fazer uma atividade extra-acadêmica seja no CA ou no CE, enfim, porque no início
a grana era bem curta, na realidade. Então, eu dividi o apartamento com uma galera, na realidade, e então eu tinha que buscar atividades que, de alguma forma, poderiam me remunerar, né? Então, pelo menos naquela época, claro, né, o CA do CE não são remunerados, né, são poucos os núcleos que poderiam, então eu focava mais em estágios técnicos, né, que poderiam, enfim, me remunerar de alguma forma, mas também que me desse um tempo para poder fazer os estudos. Então, eu fiz, né, a monitoria logo no início, que era o que eu tinha disponível. Pelo fato de eu já ter feito eletrônica no ensino médio, isso já me habilitou, de certa forma, para fazer alguns estágios também durante o curso, em alguns laboratórios. Então, eu fiz, foi a grande parte do curso, eu fiquei ali no SD2I, do professor Stemmer, então trabalhando com processamento de imagens. Então foi a minha busca, e depois, obviamente, já no meio do curso, até um pouco antes, daí a flip-flop já me tomava um tempo considerável. Mas era algo que realmente, assim, se não tivesse acontecido, se eu não tivesse essas limitações, era algo que, enfim, como o PET, como o NEO, eu super recomendo também dar uma formação um pouco mais horizontal ali para o aluno de automação. Legal. Você chegou a citar que desde o início sempre teve a intenção de fazer algum intercâmbio, sempre estudou línguas. Então a gente queria saber se você chegou a fazer algum intercâmbio, trabalhar fora do país, e se sim, como surgiu essa experiência, essa oportunidade. Legal. Cara, quando eu entrei na UFSC, eu tinha poucos amigos, assim, conhecidos na realidade, que sempre me falaram um pouco disso, que olha, não, é uma universidade que já tinha uma exposição, de certa forma, internacional, então as pessoas iam para a França, iam para a Alemanha, e naquela época, pelo menos assim, 2008, né, não tinham tantos incentivos, era muito mais difícil você fazer uma viagem internacional como é hoje, né? Então eu cheguei muito vidrado assim com essa possibilidade. Minha família nunca tinha ido para o exterior, então eu via como um ticket, sabe, um ticket para uma vida diferente. Então, como eu cheguei, cara, assim, não tinha inglês nem espanhol. Eu fiz vestibular no vestibular da UFSC, que permitia fazer espanhol, então peguei espanhol porque era o mais próximo do português que se tinha. Mas, enfim, depois que eu entrei na universidade, eu entrei realmente de cabeça em fazer línguas. Então, como eu falei, né, comecei, obviamente, pelo inglês. Então, nas férias, às vezes eu nem voltava para casa, eu fazia o curso de intensivo, né, que era, enfim, todos os dias ali. Então, você conseguia fazer o que você faria um semestre, você fazia um mês. Antigamente tinha uma escola de idiomas chamada Babel, ali perto da UFSC, que era bem barata e chegou a falir, provavelmente por conta disso também, mas era tipo, tinha muito aluno da UFSC lá, então eu cheguei a fazer ali inglês. Daí eu comecei fazendo francês, porque no início até tinha algumas opções, né, de fazer estágios na França, mas a partir do momento que eu entrei no laboratório do professor Stemmer, que obviamente, né, tinha um vínculo muito grande com a Alemanha, e daí então eu larguei o francês e comecei a me dedicar bastante para o alemão. Então, eu estudei alemão durante 1 ano e meio, mas assim, era nas férias, né, que eram 3 meses de férias, eu fazia 2 cursos intensivos. Durante a graduação, tipo, um semestre eu fazia 2 níveis, então realmente investindo tudo que eu podia para poder aprender o idioma. Então, eu consegui ir para fazer o primeiro intercâmbio ali, o intercâmbio da 7ª fase, né? Mas, não sei se ainda hoje é assim, mas tinha a Kombi do Stemmer, né? Que juntava uma galera e tinha um convênio com a RWTH, lá de Aachen. Mas eu acabei indo junto com essa galera, mas o meu convênio era pela CAPES. Então, eu ia trabalhar num laboratório lá que tinha uma relação com o S2I aqui, que ambos estudavam processamento de imagens, produção flexível para pequenas séries. Então, a gente já trabalhava um pouco disso aqui no Brasil. Então, geralmente tinha um intercâmbio de um estudante brasileiro para lá e vinha um estudante alemão para o Brasil para fazer esse tipo de intercâmbio. Então, eu fiquei 7 meses na Alemanha a primeira vez. Foi em 2012, foi a primeira vez. E, enfim, super recomendo. Qualquer experiência que você puder ter fora, eu costumo falar que o tempo da graduação é o melhor tempo que você vai ter na vida de vocês.
Você é uma esponja, cara. Tudo você absorve. Tudo você absorve. Então, parece que quando você está para fora, isso eleva uma escala, enfim, 10, assim. Então, você acaba absorvendo muita coisa, principalmente, né, que não, naquela época, obviamente, era muito mais difícil de poder fazer essa viagem, tinha muito menos facilidades que a gente tem hoje, aplicativos, etc. Mas então era uma experiência muito enriquecedora. E então eu tinha que conseguir novamente uma bolsa para que pudesse viabilizar. Então eu fui com o laboratório do professor Stemmer. Então voltei em 2013 e para fazer o estágio de conclusão de curso, né, o PFC, na verdade, projeto de final de curso, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Siemens, na Alemanha, fica ali perto de Nuremberg, uma cidade chamada Erlangen, e eu fiquei ali trabalhando por 5, 6 meses, também fazendo o meu estágio final, também, enfim, cara, uma experiência bem legal. Aí agora já não trabalhando em um laboratório, mas sim trabalhando, enfim, numa empresa, né, do tipo um pouco mais, digamos assim, formal. Beleza. Essa foi a terceira pergunta, né? De letra, você já respondeu a quarta. Desculpa. Que era sobre... Não, tranquilo. Que era sobre se você já fazia planos, né? Sobre o intercâmbio, você acabou respondendo. Então, eu vou aproveitar para tirar uma curiosidade que eu tenho aqui, que me surgiu agora, que é sobre os custos desse processo. Tipo assim, a remuneração que você recebe lá por estar fazendo o estágio já é suficiente? Existe uma bolsa vinda do governo? Ou como é que é, assim, para se manter lá? Cara, naquela época, bem quando, na verdade, 2013, 2014, foi o boom ali do Ciências Sem Fronteiras. Então, a mãe Dilma estava mandando todo mundo para fora. E então, era muito fácil você conseguir coisas até que eram limitadas majoritariamente a universidades federais, estaduais. A gente via faculdades particulares também podendo fazer. Mas não dá, cara. Não dá, se não é suficiente, né? Eu posso, obviamente, comentar o contexto da Alemanha em si. Não. Se eu fosse fazer uma estimativa, eu diria que seria legal você preparar com mais 50% do que você levou, mas se você quiser viver no budget mesmo, assim, um pouquinho a mais do que era antes, tá? Não sei, obviamente, quais são os valores de hoje, mas tinha que complementar um pouco. Eu lembro que eu paguei a passagem, então, né, enfim, valores da época ali, não era nada absurdo, mas você tinha que reservar um dinheiro para isso. Acho que fazer exame médico também era tranquilo. Mas eu tinha um auxílio da CAPES, que era um valor legal, eu conseguia ficar, enfim, num apartamento que era quase do tamanho do quarto que eu estou aqui agora, com, enfim, tudo. Então, são, obviamente, coisas pequenas, né? Mas, faz parte, assim. Mas eu recomendo você realmente separar uma grana. Então, eu consegui, novamente, né, como eu falei, a grana era curta, eu já sabia que eu ia ter que despender um pouco de dinheiro nisso e não tive, meus pais não puderam me ajudar na época. Então, eu sabia que eu estava por conta. Então, desde o início, eu sempre trabalhei, nunca fiquei, acho que um semestre não, esqueci de sentar, ou em alguma monitoria, ou em algum estágio, para poder, enfim, conseguir trabalhar e estudar. Mas tinha uma limitação na época, porque você tinha que fazer só estágio ou monitoria que combinasse com os seus estudos, né? Tinha uma grade bem bagunçada, o curso de automação, né? Então, dificilmente eu conseguia uma manhã inteira livre, uma tarde inteira livre. Então, geralmente, os estágios, as monitorias envolviam, obviamente, a faculdade. Acredito que hoje isso já esteja bem mais fácil, principalmente com home office. Então, e mais empresas na região já facilita um pouco mais você, enfim, sair do ambiente da universidade para poder fazer um estágio. Mas, assim, eu recomendaria, no mínimo, separar mais 50% aí. Até porque, né, você não vai só lá para poder, enfim, comer, beber, dormir e trabalhar, né? Por mais que seja muito barato estudar, muito barato viajar lá, você quer também ter um valor para você, enfim, poder viajar aqui, enfim, querendo ou não, né? Principalmente nesse estágio de meio de curso, de 2 em 2 semanas, você estava num país diferente. Se você conseguisse se programar e obviamente, né, galera, viajando no budget, né, ficando em hostel, fazendo o possível,
você conseguia, tipo, cara, conhecer vários países também. Massa, massa. Uma das coisas que você falou foi que aqui na UFSC mesmo você trabalhou no laboratório que você fazia análise de imagem. Você também fez isso no seu primeiro estágio. Uma dúvida que me surgiu agora, a gente não tinha programado, mas como é que era basicamente a sua rotina, assim, fazendo? O que é exatamente essa análise de imagem? Como funciona? Tá. Na época, o S2I, ele trabalhava bastante com processamento de imagens, daí era amplo, tá? Então tinham projetos, por exemplo, que trabalhavam para reconhecimento, que nem no radar, quando bate uma foto, e daí tem que identificar a placa, tem que separar os números da placa e identificar que número é aquele, né? Então tinham projetos relacionados a isso. Na Alemanha, em específico, havia uma máquina que ela fiscalizava faróis de carro, né? Aquela parte, não a parte elétrica e tal, mas aquela parte, enfim, acrílica, não sei, dependendo do material, né? Mas como se fosse aquela parte acrílica ali, né? E a fiscalização era muito para ver se tinha algum risco, poeira, marca de dedo, porque uma vez que aquilo entrou no carro, já era, assim, tipo, não tem como você tirar e etc. Ah, tem uma marca de dedo aqui dentro, já era. E então o trabalho naquela máquina, obviamente que era uma máquina de muito mais de estudo e de que você desenvolva a tecnologia daquilo, para que depois aquela tecnologia pudesse ser exportada realmente para uma linha de produção. Então era uma esteira, basicamente, e tinham estações dentro dessa esteira com diferentes tipos de iluminação. Então, que foi o meu trabalho, então tinha iluminação lateral, iluminação frontal, iluminação backlight de baixo, e tinha a câmera que batia a foto. Então, a ideia no meu trabalho em específico, era como eu poderia trabalhar a iluminação dessa máquina, dessa estação, que tinha várias estações dessa máquina, mas quando o farol chegasse lá, eu pudesse identificar esses erros, né? Então, às vezes, para identificar um risco, eu tinha que usar um backlight. Não, para identificar uma marca de dedo, eu tenho que usar uma iluminação lateral. Para identificar outro tipo, uma frontal. Não, mas com a imagem com a cor vermelha, intensifica mais. Então, você tinha um setup, por ser uma linha, que você mudava as iluminações e batia várias fotos para que aquele erro pudesse ser trabalhado. Daí, uma vez aquele erro bem identificado na imagem, ficaria muito mais fácil quando você rodasse o software, ele poder identificar aonde exatamente está e, enfim, o que deveria acontecer com aquele produto. Então, a gente montou mais essa parte de iluminação, já tinham as câmeras, comprar os ring lights, definir as cores, definir os setups que tinham que ter para cada tipo de erro. Então, era isso. Então, nem sempre tinha um pouco de mão na massa para também fazer essa parte de iluminação e depois a parte de software. Caramba, bem interessante mesmo. É uma área que a gente não costuma muito ficar sabendo assim na graduação. Não tinha, era realmente por laboratórios, né? Que eu acho que pelo menos era um grande foco ali das 2I. Uhum. E, enfim, indo para a próxima pergunta, pelos seus dados, você começou engenharia de controle de automação lá em 2008 e você já fundou a Philip Flock em 2010, então 2 anos depois da graduação, provavelmente no quarto semestre ali. E como que foi criar e administrar uma empresa enquanto você fazia faculdade e futuramente ainda estágio no exterior? Sim, sim. Cara, tudo meio que foi meio não planejado, sabe? Eu estava até comentando recentemente com amigos, eu não me lembro de ter em nenhum momento do curso ouvido a palavra empreendedorismo, nem dentro do curso, nem fora do curso. Então, para vocês terem uma noção que é uma palavra, na época era muito nova, né? Então não tinha todo esse conceito. Cara, começou um pouco por acaso e posso dizer também um pouco por sorte, né? Como eu tinha feito meu curso de técnica eletrônica em São José dos Campos, é um curso muito mão na massa. Então, todo ano tinha um projeto, você tinha que construir um robô, você tinha que construir alguma coisa, e era aquela dor de tipo, tá, você tem que fazer tudo, tem que fazer mecânica, tem que fazer eletrônica, tem que fazer a programação, e a gente tinha que comprar muita coisa, né? A escola, obviamente, disponibilizava os laboratórios, mas era um curso integral, então a gente tinha que comprar muita coisa. Então eu já ia, né, lá, para quem conhece, lá na Santa Efigênia, em São Paulo, para poder conseguir comprar as coisas mais baratas possíveis, e era animal, cara, enfim, tipo, para quem já foi lá, pelo menos na época, era muito, muito, muito divertido.
Então, a gente acabou, querendo ou não, nesses 3 anos de curso, tendo uma mini bancada em casa, enfim, uma maleta ali cheia de cacareco. Então, quando eu vim para resumir um pouco a história, logo no início do curso eu queria já trocar alguma ideia com o veterano para entender, tipo, cara, e aí, quando começam as disciplinas, enfim, práticas, laboratórios, etc., o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que construir. E, nossa, eu lembro que eu tomei um balde de água fria, o cara falou assim, nossa, mano, não esquece, só na, sei lá, 8ª fase, 7ª fase, que você realmente vai construir uma coisa, e quando você tiver, o laboratório vai dar as peças, enfim. Daí eu falei, cara, eu fiquei muito frustrado, assim, e eu vi que ia ser um curso mais teórico, né, pelo menos a grade regular, né. Então, como eu falei, no início a grana era bem curta, então eu falei assim, cara, sabe o que é? Vou vender tudo que eu tenho, daí quando eu precisar de novo, eu compro novamente, mas eu tenho que gerar um dinheiro. Eu sempre estava com essa mentalidade, assim, cara, eu preciso arranjar uma forma de ganhar dinheiro. E na época, eu lembro que eu nem conhecia, um amigo meu me mostrou o Mercado Livre, e eu comecei a vou anunciar lá para ver como é que funciona. E, cara, resumindo, eu consegui vender as minhas coisas que tinham lá, aprendi um pouquinho de que era comércio eletrônico, que estava bem embrionário ainda no Brasil, né? Tinham poucos sites próprios, etc. E eu descobri que outras pessoas tinham a mesma dor que eu tinha quando estava no curso técnico, que era basicamente o seguinte, pô, cara, quero fazer um robô e eu penso num projeto desse tamanho. A robô vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc., daí depois você vai ver, tá, mas o que eu consigo comprar dessas peças? Ah, eu consigo comprar isso. Ah, mas o que tem realmente no mercado? Tipo, lá na eletrônica da cidade, em São Paulo, ah, tem isso. Ah, mas e material na web? Ah, tem isso. Ah, o que o professor consegue me orientar? Tem isso. Então o robô vira, sei lá, um negócio ridículo, assim. Então, a gente tinha muito essa frustração de pensar grande, mas na hora de executar, enfim, cheio de limitações. E grande parte da limitação era realmente encontrar determinadas peças, né? No Brasil, antigamente, você conseguia peças, você era um PJ, era uma empresa, poderia comprar, mas, enfim, estudante ia ligar lá, enfim, numa empresa, eu preciso comprar uma peça, preciso que você mande para mim. O cara não vai ouvir você, né? Então, quando eu vendi, eu tinha algumas coisas até interessantes que eu tinha conseguido comprar, e as pessoas perguntaram se eu ainda tinha. Então, eu fui correr atrás de fornecedor no Brasil, inicialmente, para poder fornecer essas peças, consegui a muito custo, né? Porque, querendo ou não, todo mundo quer vender, na realidade. Então, eu fui virando esse intermediador, alguém que poderia comprar e poder vender. Então, eu fui ampliando um pouco o repertório e lá em 2010, então, eu comecei a vender isso em 2009. Então, em 2010, eu resolvi abrir realmente a empresa, mais por uma demanda dos próprios clientes, do tipo, cara, eu preciso de uma nota fiscal, cara, deixa eu ver como é que faz isso, onde, né? Então, foi tudo muito, apareceu uma demanda, cara, deixa eu ver como é que faz isso. Mas nunca realmente algo planejado, porque durante o curso realmente era buscar um meio de sustento do que realmente mentalidade empreendedora, que, cara, eu pensei no negócio, desenhei no guardanapo e, sei lá, no dia seguinte estava em pé. Não, assim, foi muito, muito, muito orgânico, não investi nenhum real, foram minhas coisas usadas que eu comecei a vender, e tudo que eu investi eu reaplicava. Então, querendo ou não, tinha muito amadorismo no início, né? Até que o momento, lá por volta de 2010 mesmo, assim, mais no final, começaram a surgir algumas coisas como o Arduino, que, enfim, revolucionou bastante a forma como a gente trabalhava com microcontroladores. Então, durante o meu curso técnico, cara, você montar um robô e com um microcontrolador, tu tinha que fazer tudo, mas assim, tudo, de prototipar, montar o gravador que você vai usar para poder gravar o microcontrolador, daí o gravador não funciona, então o primeiro estágio era todo um trabalho de montar o gravador. Depois que você montava o gravador, tinha que botar ele na placa, na PCB, e tipo, daí dá mais erro, daí depois funciona, daí você grava no controlador, daí você vai para a programação, mas assim, você gasta uns meses só para montar o gravador, né? Então hoje a facilidade de você comprar uma placa totalmente built-in, assim, que, cara, pluga no USB, baixa lá o Blink LED e tipo, pisca, isso coisa de, sei lá, 1 minuto, né? Demorava 6 meses, assim, comprar até chegar, ir lá na loja, então era muito difícil. Então isso cortou e trouxe uma acessibilidade muito grande. Então quando eu vi aquilo ali na minha frente, né, virou aquele meme de jogar a mesa para cima, eu falei, caramba, não acredito que
que isso está disponível e é um preço, convenhamos, né, acessível. Só o preço da placa que a gente estava vendendo na época era o preço do gravador, né? Então, ajudou bastante. Então, foi quando eu comecei a vender, a importar essas peças. Ainda assim, cara, bem no sapatinho, assim, bem pequeno, bem orgânico. Costumo dizer que eu não sei se eu tivesse que repetir isso hoje, daria certo. Mas na época deu, porque era algo realmente ali na curva de inovação, que a gente chama, né? Eram os early adopters, eram os caras, eram os inovadores, assim, que realmente estavam vendo essas tecnologias acontecer. E deu muita sorte de ser, desde o início, 100% online, né? Então, a gente nunca teve uma operação física. Pô, cara, a barreira de entrada para negócios assim é super baixa, né? Então, tu pode comprar um negócio, comprar uma unidade e vende uma unidade. Você tem um site, você não tem uma loja, então era muito fácil poder começar esse negócio. Então, por ser e-commerce, né? Obviamente que eu no início ali, por no mínimo uns 4 anos, fazia tudo, né? Desde importação, desde distribuição, venda, marketing, etc. Mas por fato de ser online, eu conseguia fazer isso junto com os estudos. Então, eu poderia trabalhar de noite, não precisaria estar necessariamente naquele determinado horário, né? Então, mesmo estando na Alemanha, que daí foi realmente quando já precisava ter uma pessoa aqui, no mínimo, cuidando da expedição. Mas daí era eu e mais um, entende? Então, deu bastante realmente para rodar por conta dessa flexibilidade, né, que o meio online proporcionava. Né? Mas daí essa flexibilidade, a partir que a gente realmente começou a crescer ali, digamos, que, enfim, quando eu me formei, e daí a gente já tinha uma cadência, já tinha já alguns funcionários no início, então era postagens diárias, etc. Então, daí realmente já era a decisão onde eu tinha, tá, sigo a carreira de empreendedor ou sigo a carreira de engenheiro. Legal. Vou fazer um corte aqui, tá? A próxima pergunta seguia mais ou menos nessa linha. Vocês acham legal fazer ela ou... Sim? Tá bom. Então, seguindo nessa mesma linha de como foi o começo da empresa, assim, em que momento você viu que você precisava contratar um funcionário, abrir um CNPJ? Quais foram as dificuldades que você enfrentou nisso? Uhum. Cara, abrir um CNPJ é realmente a definição do que a gente fez na época, né? Porque eu não sabia necessariamente o que era as responsabilidades de se abrir uma empresa, ter uma empresa. Então eu falei assim, cara, eu não comecei tendo uma empresa, eu abri um CNPJ. E era muito por, tipo, eu preciso emitir nota, um cliente pediu nota, deixa eu ver com quem pode me ajudar. Então eu via lá, tem um contador ali perto, ia lá e, enfim, bicicletinha mesmo, contador, na cara de pau e, cara, tô com dúvida, pode me ajudar. Então era muito direto, assim, sabe? Então o que ajudou muito no início era não ter receio de você, cara, ser pequeno, ou não ter sua estrutura. Enfim, cara, a empresa durante, sei lá, 3 anos, 4 anos, ela ficou no meu quarto, assim, era uma estante, etc. Né? Mas isso não me impedia de eu, enfim, vender a empresa como se fosse um negócio sério. E era sério, mas tinha muito essa questão de como você se portar, né? Até quando a gente começou a importar, né? Pô, querendo ou não, ainda é um assunto não muito difundido, né? Como que funciona uma importação, o que você precisa ter, documentação. E eu lembro que eu queria saber sobre isso, fui procurar um despachante, ele bateu lá, a gente já tinha uma salinha ali perto da UFSC, e ele achou que ele estava no lugar errado, né? Tipo, viu lá, sei lá, 2 caras assim, tipo, um sentado numa bola de pilates, outro sentado numa banqueta, não tinha nem cadeira de escritório, dividindo a mesma mesa, e não tinha nem lugar para o cara sentar, entende, para poder explicar. Mas, enfim, o cara tá ali, ele quer vender também, ele tem interesse, ele vai ver o seu potencial e tudo mais. E a gente começou importando para ele, assim, cara, você não paga nem um custo fixo nessa importação. Não, mas a gente quer fazer para aprender. Então, comece pequeno, cara, comece pequeno, não tenha medo de errar, desde que seja rápido e barato. Né? Se for para errar rápido e barato, começa logo, começa ontem. Mas foi o que a gente conseguiu fazer lá no início, né? Obviamente que a necessidade de já ter alguém trabalhando ali começou quando foi para a Alemanha, porque eu não queria parar a operação.
Então tinha isso, mas já em 2013 a gente já viu a necessidade de ter uma salinha, pelo menos ali perto da UFSC, e ali nessa salinha que a gente começou realmente, como eu falei, uma estrutura bem simples, e depois, agora precisa de um lugar para deixar um pouco mais de estoque, aluga mais uma salinha pequena e tal. Então foi quando a empresa realmente começou a criar mais uma cara. Então acho que ali em 2014 a gente já devia ter talvez uns 2 funcionários, uns 2 estagiários, mais ou menos. Tá? Então, 4 anos, né, para você ver. Hoje, 4 anos, uma empresa, algumas já são até unicórnio. Mas, cara, zero investimento, realmente pequeno, né? É uma época de experimentação, né? Então, enfim, faz parte disso. Então, foi realmente daí em 2014, daí teve dedicação exclusiva minha, né, digamos. Antes tinha uma divisão ali com as aulas e estudos e tudo mais, mas é a partir de 2014 que eu me formei, que eu decidi realmente não seguir uma carreira em engenharia mesmo, no mínimo testar um ano como empresário, e daí a empresa deu um salto interessante, assim, daí ela chegou a dobrar de tamanho em um ano, e eu falei, então vamos tentar mais um ano, né, talvez, daí dobrou de novo de tamanho, daí teve já tinha já uma atração interessante, né, mas enfim, foi mais ou menos essas datas aí. Cara, muito interessante. Só mais uma pergunta sobre a empresa, tá? Dizem muito por aí que é muito complicado de empreender no Brasil por conta da burocracia, de impostos, né, ou barreiras e tal. Você já comentou que o e-commerce ele tem um pouco menos de barreiras, né, do que o físico. Sim. Mas eu queria saber, a gente gostaria de saber qual foi assim a maior dificuldade nessa questão de burocracia e dessas coisas assim, qual foi a maior dificuldade que você já teve? Certo. Cara, eu tive a sorte no início, lá em 2010, de ter... Era o início ali do microempreendedor individual. Então, você realmente conseguia abrir uma empresa até que rápido. Mas essa é a parte mais fácil. Abrir a empresa é a parte fácil. Difícil é, obviamente, fechar e fazer o setup da empresa, né? Cara, eu não vou dizer que é fácil, assim, dá uma dor de cabeça, principalmente em questões, tributárias, trabalhistas, contábeis, que enfim, né, a gente não tem nenhuma bagagem disso, então você vai aprendendo à medida que você vai andando, na realidade. Então, configurar todo o seu sistema para emitir nota para todos os produtos, daí tem regras tributárias por produto, por tipo de produto, por estado diferente, então tem vários estados na federação, e por tipo de contribuinte, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, enfim, tem inscrição estadual, não tem, se é isento de inscrição estadual, ou seja, é realmente um emaranhado de coisas, e, enfim, no início tu vai estar exposto. De certa forma, você não vai, essa noção de que você vai começar e vai estar 100%, não tá, isso, acho que nenhuma empresa, enfim, você realmente é um risco que você convive e, obviamente, faz o possível para que você diminua o máximo possível dele, né? Então, cara, mas é muita bateção de cabeça e descobrindo no início muita coisa que, nem sabia que era assim. Então, é importante você ter, cara, um bom contador que possa estar te instruindo e etc, de como possam ser feitas as coisas, né? Um bom RH também para dar instruções de como devem ser feitas as contratações, etc. Mas, enfim, faz parte. Eu acho que essa é a parte mais burocrática que para um empreendedor no início pode ter uma certa frustração, porque no início é só ele faz do jeito, ele trabalha o horário que ele quer, né? Enfim, ele trabalha da onde ele quer, e daí à medida que ele for crescendo, ele tem que amadurecer o seu negócio, ele tem que profissionalizar, o que a gente chama, né? Então é natural. Então, assim, certinho desde o início vai ser improvável, não conte com isso, mas, busque ajuda para começar o mais certo possível, sabe? Então, acho que isso ajuda bastante. Então, enfim, ter bons parceiros, né? Porque a gente realmente, por mais que eu tenha empreendido, o que me levou a empreender é um pouco do conhecimento que eu já tinha sobre o produto que eu estava vendendo. Então, conhecia o produto, conhecia, enfim, o canal de venda, que era o e-commerce, mas a empresa é muito mais que isso, é muito mais que isso. Então, toda a parte de importação, é um pouco chato, a parte de tributária, a parte contábil, então, tem várias outras coisas que orbitam dentro do core do teu negócio, que são igualmente importantes, e às vezes a gente,
enfim, tem uma formação de engenharia, acha que vai ser só aquilo. Mas, enfim, tem uma série de coisas que orbitam ali que são igualmente importantes. Assim. É muito interessante ver como você conseguiu seguir a empresa, trazer ela até hoje, mesmo como você disse no começo, tendo conhecimento pouco, não tendo muito noção do empreendedorismo, enfim, não era muito falado na época. Muito massa ver como superou isso. Legal. E indo para a próxima pergunta, eu queria falar dos conhecimentos que você usa hoje, dentro da Felipe Shop, na sua carreira. Qual porcentagem deles, assim, que vem da faculdade, ou que vem, enfim, do mercado, da sua dedicação pessoal? Como você disse, você não seguiu exatamente como engenheiro, mas sim como... Uhum. Cara, essa é uma pergunta bem difícil de fazer, porque às vezes pode dar uma impressão de que, se for uma porcentagem baixa, aquilo que eu aprendi talvez não te formou como é hoje, né? Então, porque, enfim, se a gente for olhar estritamente, tá, pega a grade curricular do curso, né, o plano de ensino, e faz um deparo ali com exatamente quais são as minhas atividades hoje como CEO. Cara, pouquíssima coisa vai bater. Pouquíssima coisa vai bater. Só que eu, né, nesses, enfim, 11 anos de empresa, eu costumo falar que eu sentei em todas as cadeiras da empresa. Então, eu fiz trabalho de analista contábil, analista financeiro, fiscal, fiz suporte técnico, fiz atendimento ao cliente, fiz marketing, fiz vendas, fiz RH, ou seja, eu fiz todas as posições da cadeira. Claro, daí você vai evoluindo e vai colocando pessoas certas nessas posições. Então, existem fases no início, obviamente que grande parte do que eu aprendi, o conhecimento técnico que eu tive no curso, me ajudou. Então, no início, é um percentual alto. Por quê? O que você faz? Você faz suporte técnico, você usa parte, enfim, da tecnologia, programando alguma coisa no site, alguma coisa de e-mail, alguma coisa em HTML, né? Grande parte do que alavancou a flip-flop no início foi não só trazer o hardware, acessível, você poder comprar uma unidade com preço legal, não importa se você tivesse, cara, em São Paulo, ou sei lá, em Quixadá, entende? Tipo, qualquer lugar do Brasil, isso ia ser acessível pelo mesmo preço. Cara, isso era muito importante para a época. Mas depois disso, né, muitas coisas que a gente vendia, pra você ter noção, tinha pessoas que compravam e depois ligavam, mandavam uma mensagem perguntando como é que usa. Ou seja, a pessoa nem sabia como usar e já estava comprando. Né? Então, muito do conhecimento que eu tive no início ajudou a fazer uma estratégia de marketing de conteúdo. O vulgo blog, né? Porque na realidade, naquela época também nem tinha esse conceito, né? Ah, preciso criar um blog porque eu preciso mostrar para as pessoas como esse e aquele produto funcionam. Então, obviamente, por ter uma base de programação, de lógica, cara, matemática e física vão vir junto nisso, ajuda você a ter, estruturar esse tipo de conhecimento. Então, no início, ajudou mais. Vou te dizer aqui, sei lá, 50%, né? Hoje, com as minhas atribuições, que são as atribuições mais estratégicas, são de gestão de pessoas, então, bem menos, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito no início a construir, né? Sempre vai ter matéria que, cara, enfim, não tem nada a ver com o que você quer, ou com a tua afinidade de curso, mas isso te forma. E não tem como você achar que você vai ter um curso personalizado para o Jean, outro personalizado para o Gabriel, outro para o Juliano. Cara, é isso aqui, ó. Entende? Para eu te formar com engenheiro, você tem que ter, enfim, no mínimo 6 em tudo isso, senão você não é considerado engenheiro. E faz parte. E a vida vai te ensinar isso de outras formas. Às vezes você vai ter que fazer coisas ruins que não necessariamente eu gostaria, mas você meio que foi criando casca durante a graduação. Então, essas matérias que são mais castas, realimentadas, sinais, eu não uso nada disso hoje. Mas, de certa forma, eu costumo falar que isso criou casca, isso me formou como profissional, para se hoje cair algum pepino, enfim, que eu acho que eu não consiga resolver, eu acho que eu não tenho capacidade, eu não vou abater. E isso é uma soft skill, não é uma hard skill. Mas através do aprendizado de uma hard skill, isso me fez com que eu tivesse mais habilidades com soft skills e ver um assunto complexo, tipo, cara, eu vou me virar. Porque o engenheiro é assim, né? É caixa preta. Eu sei o que entra, eu sei o que sai, não faço ideia do que como é que no meio, mas eu vou me virar para poder fazer isso funcionar. Então, eu acho que esse espírito, nesses 5 anos assim, tu vai criando essa casca, sabe?
Muito interessante, muito legal essa visão. Geralmente o pessoal traz uma visão mais pessimista, às vezes, e eu acho legal esse outro modo de enxergar. Hoje a vantagem, né, que hoje você tem várias ferramentas, enfim, você se inscreve no Alura, você tem uma biblioteca, várias coisas que você pode estar estudando, entende? Naquela época, era muito difícil, quero aprender sobre inteligência artificial. Eu não tinha no curso, né? Mas hoje você tem acessível, paga lá uma anuidade, ou paga, enfim, algum curso específico, você consegue aprender isso. Eu acho que isso era a maior dor no início, tipo, eu estou aprendendo algo que talvez eu não vou usar, e o que eu quero aprender, às vezes eu não consigo, é muito difícil. Hoje já essa barreira já está bem mais baixa. Né? Legal. Seguindo nessa linha também, então, a gente viu que na sua capa do LinkedIn você menciona o movimento Maker em várias postagens do Flip Flop. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre esse movimento, quais são as finalidades dele, como você está envolvido com ele. Legal. A Flip Flop, cara, ela faz parte do movimento Maker, como, enfim, obviamente ela não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, então o nosso principal marco no movimento Maker é a questão de não só dar acesso às ferramentas, aos produtos que a gente vende, mas também compartilhar conhecimento, né? Então, o movimento Maker ele tem alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar de Open Source, Open Hardware. Então, as coisas que a gente vende, as coisas que a gente faz para que elas sejam abertas, né? Então, para que outras pessoas possam pegar esse código, pegar essa PCB que você criou, possa modificar, possa fazer a dela, possa vender a dela. Então, o movimento Maker, no início, possibilitou com que, vou dando um exemplo como o Arduino, né, que foi a plataforma mais expoente Open Hardware lá por volta de 2010, isso possibilitou para que eu aqui, vendo isso, eu poderia entrar no site do Arduino, poder fazer o download ali do Eagle File, de todos os arquivos que eu precisava, poderia montar minha PCB, comprar as coisas localmente e eu ter o Arduino. Então, é como se algo que estivesse no online, né, no virtual, se materializasse, né? Então, isso fez com que não só pudesse melhorar a acessibilidade para as pessoas, mas também pudesse com que tivesse uma rede de pessoas, que é a parte de comunidade, que a gente chama, para colaborar com o movimento Maker, né? Então, é um projeto, por ser open source, né, ou open hardware, que nem, por exemplo, Linux, né? Então, a gente pode entrar e pode colaborar, subir melhorias. Então, foi como aconteceu, né? Existia essa plataforma Arduino, então outras pessoas ao redor do mundo começaram a produzir módulos, sensores, motores que pudessem conversar aquilo ali e divulgar isso online gratuitamente. Então, a Flip Flop hoje trabalha muito com conteúdo, então o nosso blog tem mais de 500 tutoriais, são 100% abertos, todos gratuitos, sendo cliente ou não, você pode entrar e tenho alguma dúvida sobre, cara, um módulo ESP8266, ou eu quero programar agora com Arduino, não quero programar com Raspberry. Você vai encontrar uma cacetada de projetos e você vai aprender ali, tudo gratuitamente. Então, a gente faz isso. Existe uma comunidade, novamente, que ajuda a produzir esse conteúdo hoje, que são os Maker Heroes, por exemplo. Então, a gente usa a ideia de Open Source, Open Hardware, a ideia de comunidade, a ideia de compartilhamento. Então, todo esse conteúdo está compartilhado, ele está livre, ele está num formato padronizado, né? Então, ele está lá no formato que, cara, qualquer software aqui ou na China vai conseguir entender, qualquer programação IDE vai entender essa informação. Então, isso faz com que chegue a mais. Então, eu vejo a Flip Flop trabalhando como um meio de educador, enfim, a gente fala como transformação social. A gente acredita que se eu conseguir fazer com que o conhecimento chegue na pessoa, mas só conhecimento em eletrônica, né, não resolve, né? Eu preciso do mão na massa, então eu preciso do do it yourself, né? Então, tudo que a gente coloca no site faça você mesmo, tá aqui a informação, tá aqui os produtos se você quiser comprar, e vamos lá, mão na massa, é errando que se aprende, e então a gente não vende serviço, a gente não faz tal produto para outras pessoas, a gente habilita para que essas pessoas possam fazer seus próprios produtos. É muito interessante ouvir esse movimento, principalmente comparando com o começo do seu curso, como você disse antes, que provavelmente o acesso à informação dessa forma, como você disse, era muito menor. Então, com certeza, graças a
a esse movimento que tem uma parcela do acesso à informação que a gente tem, sendo tão grande assim. Então, sem dúvida, sem dúvida. Cara, muito massa mesmo. Eu acho que até aqui já deu, nossa, cara, já deu para trocar uma boa ideia, né? Sobre estágio, trabalho, movimento maker. Então, a 10ª pergunta, né, a última, a gente quis deixar assim mais em aberto, né? Se você acha que tem alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar, que é importante, ou se você quiser deixar uma dica aí para os calouros de automação de hoje, pode ficar à vontade. Cara, legal. Eu acho que a gente abordou bastante assunto, eu acho que foi uma entrevista bem legal aí. Então, novamente, cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, sem dúvida nenhuma. Esse trabalho já vai ajudar novos calouros, pessoas que estão fazendo o curso, a ter uma noção do tipo que é ser um engenheiro hoje, né? Como eu falei, não se atenha tanto, enfim, talvez a grade curricular que você está fazendo, né? Obviamente que quando você fez seu vestibular, você procurou botar um curso que tivesse sintonia com o que você tá buscando, mas, cara, durante desses 5 anos, aí 6 ou talvez mais, você vai ter uma capacidade de oportunidade para entender outras áreas, né? Então, eu morei com pessoas que estudavam economia, morei com pessoas que estudavam medicina, então isso cria o conceito de universidade, né, de universo, para que você realmente monte uma formação um pouco mais horizontal. Então, eu cheguei a fazer alguns cursos de economia por conta disso, mercado financeiro e tudo mais. Então, estimule você a fazer, embora a automação, não me lembro, né, mas não tinha obrigatoriedade optativas, mas busque informações e cursos que sejam fora desse âmbito também. São 5 anos aí que você vai ter essa oportunidade e que com certeza fica mais difícil mais para frente, mas você tem aí, cara, 5 anos para ser uma esponja, então não absorva só os conteúdos ali do teu curso, busque também informações ali de outras áreas, de outros cursos, de outras disciplinas, cursos online. Sem dúvida nenhuma, isso vai te ajudar mais como profissional e decidir no final, no fim da tua carreira, se não, eu realmente quero seguir como engenheiro, eu quero ir para banco, eu quero ir para consultoria, eu quero virar empresário. Isso vai te dar uma bagagem, uma confiança melhor para tomar essa decisão lá quando chegar o momento. Beleza. Juliano, Gabriel, vocês têm aí mais alguma dúvida assim de última hora? Alguma pergunta? Dúvida eu não tenho nenhuma, só queria complementar o que o Felipe disse, Felipe, você disse que vai ajudar muito quem está assistindo enfim, essa nossa conversa aqui, e eu acredito também que primeiramente vai ajudar muita gente, porque realmente a gente está no começo do curso e a gente não tem muito essa visão do que o engenheiro pode fazer, o que ele faz, e às vezes vão surgir umas matérias no curso que a gente não vai gostar, então é muito bom ver essa visão, e muito interessante de verdade. Legal, Juliano. Eu também só queria agradecer pela disponibilidade. Faço das palavras do Juliano as minhas também. Já ajudou a mim, posso dizer, porque eu tenho algumas ideias do que seguir na minha carreira aí para frente e que você passou por isso, então você me deu algumas noções, achei muito interessante. Então, obrigado por estar disponível aí. Com certeza foi uma conversa muito produtiva. Legal, Gabriel. Legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, também agradeço aqui, até não tem como não agradecer, né? O tempo, né? Porque a gente sabe que você comentou também no e-mail que você anda bastante ocupado, então por ceder esse tempo aí ajuda muito a gente. Então, acho que dá para... obrigado a todo mundo que ouviu a entrevista, né, também. Acho que a gente pode encerrar por aqui daí a gravação, né? E daí, cara, tinha um negócio pessoal que eu queria comentar. Do Babel, você estava falando lá, né? Sim, da escola de idiomas. Eles têm a versão online deles, cara. E agora eu tô fazendo, Então,